Em uma tarde quente, no caminho deserto que ligava Jerusalém a Gaza, Filipe caminhava em obediência a uma ordem divina. O evangelista, conhecido por sua coragem e fidelidade, havia acabado de ouvir um comando claro: levante-se e vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Apesar de não compreender completamente o propósito da missão, Filipe partiu sem questionar, guiado por sua fé e pela convicção de que Deus tinha um plano maior. Ao mesmo tempo, em uma carruagem luxuosa que avançava lentamente pela estrada, viajava um eunuco etíope. Ele era um homem de grande autoridade, responsável por cuidar dos tesouros da rainha da Etiópia. Sua aparência refletia sua posição: vestes elegantes, adornos exóticos e uma expressão de busca intensa. Este eunuco não era um viajante comum. Ele havia ido a Jerusalém para adorar. Agora, em sua jornada de volta, lia em voz alta o rolo do profeta Isaías. Enquanto lia, seu semblante demonstrava um misto de curiosidade e frustração. As palavras o intrigavam profundamente, mas ele sentia que faltava algo, uma compreensão mais clara da mensagem divina. Era o momento perfeito para o plano de Deus se desenrolar. O chamado de Filipe. Filipe, movido por uma fé inabalável, continuava sua jornada pela estrada deserta. O calor era intenso, o sol brilhava alto no céu, e o vento levantava pequenas nuvens de poeira a cada passo. Apesar das condições adversas, o evangelista permanecia atento, seus olhos vasculhando o horizonte enquanto refletia sobre o significado de sua missão. Então, a voz do Espírito Santo o instruiu de forma clara e direta: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Filipe olhou à frente e viu o veículo luxuoso avançando lentamente. Puxado por cavalos bem cuidados, a carruagem destacava-se no cenário árido. Filipe começou a caminhar em direção a ela, sentindo um misto de curiosidade e entusiasmo. À medida que se aproximava, pôde ouvir a voz de um homem. Ele estava lendo o rolo de Isaías, e sua entonação carregava uma mistura de reverência e perplexidade. Filipe, percebendo a oportunidade, perguntou: você entende o que está lendo? Surpreso, o eunuco virou-se, seus olhos expressando alívio e esperança. Ele era um homem de pele escura, cerca de 40 anos, com traços nobres e um porte digno, mas naquele momento, sua expressão era a de alguém buscando desesperadamente uma resposta. Como posso entender, se ninguém me explica? Respondeu, convidando Filipe a subir na carruagem para conversar. Filipe aceitou o convite. Com um sorriso acolhedor, começou a ouvir a leitura. Ele sabia que aquele era um momento divinamente orquestrado. Agora, ambos estavam unidos em uma missão maior, prestes a testemunhar o poder transformador da palavra de Deus. A mensagem revelada. Enquanto a carruagem seguia lentamente pela estrada, Filipe e o eunuco iniciaram um diálogo profundo e revelador. O eunuco, com o rolo de Isaías aberto em suas mãos, lia em voz alta um trecho que o intrigava profundamente. Ele foi levado como ovelha ao matadouro, e, como um cordeiro mudo diante de seu tosqueador, não abriu a boca. Em sua humilhação, foi privado de justiça. Quem poderá falar dos seus descendentes? Pois sua vida foi tirada da terra. O eunuco olhou para Filipe com um misto de curiosidade e desespero, sua voz tremendo enquanto perguntava: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si mesmo ou de outra pessoa? Filipe sentiu o peso e a sinceridade daquela pergunta. Ele respirou fundo, com o coração cheio de gratidão por ter a chance de compartilhar o Evangelho. A partir daquela passagem, Filipe começou a contar a história de Jesus. Ele falou sobre o nascimento humilde de Cristo, sua vida de ensinamentos e milagres, sua compaixão pelos marginalizados e, finalmente, sua morte sacrificial na cruz. Filipe explicou que o texto em Isaías era uma profecia sobre Jesus, o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado para redimir os pecados de toda a humanidade. Os olhos do eunuco começaram a brilhar. Ele ouviu atentamente enquanto Filipe também explicava a ressurreição de Jesus, que provava que ele era o Messias prometido. A esperança começou a preencher o coração do eunuco, substituindo suas dúvidas e inquietações. Então, ele morreu por mim também? Perguntou o eunuco, sua voz carregada de emoção. Sim, ele morreu por você, por mim e por todos. Ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância,
respondeu Filipe, sorrindo calorosamente. Enquanto conversavam, o eunuco sentia que as palavras de Filipe tocavam sua alma. O evangelho parecia responder às perguntas mais profundas de seu coração, trazendo uma paz que ele nunca havia experimentado antes. A carruagem continuava avançando, mas algo maior estava em movimento. Deus estava transformando aquele momento em um marco espiritual na vida do eunuco. O batismo e a alegria. Enquanto a conversa se desenrolava, a carruagem seguia pela estrada deserta. A mensagem do evangelho já havia tocado profundamente o coração do eunuco. Ele sentia uma mistura de alegria e reverência, como se um véu tivesse sido removido de seus olhos, permitindo-lhe enxergar uma verdade que sempre buscará. De repente, eles avistaram um pequeno corpo de água ao lado da estrada. Talvez uma lagoa ou um riacho que surgira após as chuvas. O eunuco, tomado por um desejo ardente de selar sua nova fé, apontou para a água e perguntou com entusiasmo: "Aqui há água. O que me impede de ser batizado?" Filipe olhou para ele com um sorriso de aprovação, reconhecendo a obra de Deus naquele momento. Ele respondeu: "Se você crê de todo o coração, pode ser batizado." O eunuco afirmou com convicção: "Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus." A carruagem parou, e o eunuco desceu com Filipe. Juntos, caminharam até a beira da água. O ambiente estava silencioso, exceto pelo som suave da água corrente, criando um cenário de reverência e paz. Filipe ajudou o eunuco a entrar na água, e ali, naquele momento sagrado, ele o batizou em nome de Jesus. A água simbolizava a purificação, o renascimento e a entrada em uma nova vida. Quando o eunuco emergiu da água, algo extraordinário aconteceu. Filipe, levado pelo Espírito de Deus, foi subitamente transportado para outro lugar. O eunuco olhou ao redor, surpreso, mas não com medo. Ele sabia que Filipe havia cumprido sua missão. O eunuco subiu novamente em sua carruagem, mas agora era um homem transformado. Seu coração estava cheio de alegria, uma alegria que ele nunca havia experimentado antes. Ele continuou sua jornada de volta à Etiópia, carregando consigo a mensagem de Jesus e a esperança de vida eterna. A cena se encerra com o eunuco olhando para o céu, um sorriso largo em seu rosto, enquanto a carruagem desaparece no horizonte. A missão de Filipe continua. Após o batismo do eunuco, Filipe foi transportado pelo Espírito de Deus para a cidade de Azoto. O evento, embora extraordinário, não o deixou confuso ou surpreso. Ele sabia que sua missão estava longe de terminar. Com determinação renovada, Filipe começou a caminhar de cidade em cidade, anunciando as boas novas sobre Jesus Cristo. Em cada vila e comunidade que visitava, Filipe encontrava pessoas de diferentes origens, línguas e crenças. Ele compartilhava a mesma mensagem de esperança e redenção que havia tocado o coração do eunuco etíope. Sua abordagem era sempre cheia de empatia e sabedoria, permitindo que o Espírito Santo conduzisse cada encontro. Na cidade de Azoto, Filipe pregou em praças movimentadas, onde as pessoas se reuniam para ouvir suas palavras. Ele falava sobre o amor de Deus, a vida de Jesus e a promessa de salvação. Os milagres que acompanhavam sua pregação atraíam multidões, e muitos entregavam suas vidas a Cristo. A jornada de Filipe continuou até Cesareia, onde ele decidiu estabelecer sua base para o ministério. Lá, ele dedicou seu tempo a discipular novos convertidos, fortalecer as igrejas locais e preparar outros para compartilhar o Evangelho. A história de Filipe não se limitou à conversão do eunuco. Ela foi um testemunho do alcance ilimitado de Deus e da importância de estar disposto a seguir a orientação do Espírito. Cada passo que Filipe dava era uma resposta de fé, permitindo que ele desempenhasse um papel crucial na expansão do cristianismo na região. A narrativa termina com Filipe em Cesareia, olhando para o horizonte, com a certeza de que sua missão estava sendo guiada por Deus e que o impacto de seu trabalho ecoaria por gerações.